Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio de hoje, nós vimos então essa entrevista com a Lina Catarina Gualda falando sobre o livro Todas as Coisas em Mim, e o papo continua sendo então sobre a cultura, sobre a expressão de um povo, agora indo para a parte histórica aqui da nossa cidade, que sempre merece o cuidado. Você sabe, o Telescópio ele sempre se preocupa com isso, de trazer aqui os personagens, os fatos, aquilo que diz respeito ao nosso povo, e vamos conversar com aqui o senhor Roberto Hungria, ele que é presidente do MIS, do Museu da Imagem e do Som aqui de Itapetininga, e que faz um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade. Seu Roberto, boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Agora vou. Tudo bem, Guto? Uma boa tarde a todos os telespectadores da TVI. É com muita alegria que mais uma vez fico à disposição para qualquer esclarecimento sobre a memória belíssima que tem Itapetininga. Muito bem, seu Roberto, nessas últimas entrevistas, né, eu estava conversando aqui com o jornalista, com o Silas Guerin Cardoso, né, onde ele falava justamente a respeito, vamos dizer assim, de Itapetininga, ela tem uma história toda especial, né, ao ver do senhor também, né, esse olhar para a cidade de Itapetininga, para os personagens que nós já tivemos aqui, para as pessoas que compõem aqui parte da nossa história, tudo, ela tem um lugar muito especial que precisa ser mais conhecido, o senhor não acha, Roberto? Olha, concordo de todas as maneiras com o Silas, porque realmente quem conhece um pouquinho da história de Itapetininga, como a gente que conhece pouca coisa, tem muita coisa ainda para ser esclarecida, a gente fica empolgado de ver a garra do povo, as vitórias do povo, e agora a gente está numa função desde 1998 que nós estamos cuidando do MIS. É a oportunidade de se conhecer um pouco melhor as nossas tradições, as nossas conquistas durante a existência. Vamos agora, em novembro, dia 5, comemorar os 250 anos da nossa querida Itapetininga e lembrar de muitas coisas da sua história. Muito bem, né? É um ano muito especial, é um ano mesmo de olhar para a nossa história com mais carinho, né? De relembrar aí fatos importantes. Mas conta um pouquinho pra gente, seu Roberto, como que começou aqui na cidade, né? O senhor citou aqui o ano, né? Na década de 90 aqui que começou esse trabalho. Como que foi, assim, a ideia, né? De juntar, de compilar, de dar uma curadoria ali para todo esse acervo, né? Que nós temos aqui da cidade, que não pode se perder, né? Ele tem que ter um cuidado especial para poder transmitir para próximas gerações. Exatamente, Guto. O problema todo começou assim despretensiosamente. Num almoço na casa do saudoso Jacob Azarian, com várias pessoas, personalidades ligadas à cultura da cidade. O Jacó era sempre rodeado por nomes ligados à cultura. Lá foi levantado um problema que nós pusemos na mesa para discussão, o pecado que estava ocorrendo de ter um vazio, ninguém está guardando nada do que aconteceu de brilhante na história da nossa querida cidade. Não havia documento, fotos muito poucas, acertos de contar fatos sobre a nossa cidade. Num bate-papo desse tipo, motivou um grupo e ali se empolgou, cada um deu uma opinião e sugestão, e daí resolveram fazer uma eleição para eleger já uma diretoria. O negócio foi rápido e rasteiro. E por casualidade, por ter dado certo, na hora eu fiquei muito aflito, falei, será que eu vou dar conta do recado? E eu estou aí desde 1998 como presidente
presidente do MIS. Já tentei passar para frente, o pessoal me empurra, ninguém comparece em reunião. Até algumas pessoas na gozação andaram me chamando de Fidel Castro, que ficou 50 anos em Cuba. Então estão achando que eu vou ficar também. Tudo na base da brincadeira. Mas seria um legado aí. O senhor quer passar para frente, mas tem que o pessoal assumir também a bronca, né, doutor? Não, eu acho que a renovação, Guto, é uma das coisas mais saudáveis que tem numa diretoria. Desde direção até do Brasil. Não é interessante a pessoa ficar muito tempo. É interessante renovar, aparece cabeça nova para dirigir, com novas ideias, aperfeiçoando o que já foi feito, e é assim que a coisa caminha, se projeta, se melhora. Só que está difícil em Itapetininga realmente achar gente, achar amigos que queiram pegar a direção do MIS. Muito bem, e conta um pouquinho pra gente aqui, até para quem, vamos dizer assim, ainda não conhece a fundo o trabalho do MIS, né? O que tanto, vamos dizer assim, é preservado, como que vocês fazem esse trabalho aí de se manter? Então, seria fotografias, também questões históricas, documentos, como que é feito esse trabalho, vídeos? Olha, tem uma série de atividades que o MIS e sua diretoria. Eu estou de presidente, mas tem Silas, tem Hélio Rubens, tem Alberto Isaac, e outras pessoas que realmente participam de reuniões e trabalhos em favor de Itapetininga através do MIS. Mas, para você e o telespectador ficar sabendo o que faz mais o MIS, nós temos uma coleção grande de fotografias de Itapetininga. Temos filmes, os mais variados tipos de personalidades fizeram depoimentos através do MIS sobre Itapetininga antiga, Itapetininga moderna, Itapetininga projetando-se para o futuro. Então, existe uma série de palestras. Nós estamos até numa parceria das mais importantes e gostosas com a TVI, de 15 em 15 dias, segunda-feira do mês ou da semana, nós estamos passando esses filmes para os telespectadores da cidade. Esse filme, ele pode ser passado diretamente pela TVI, pode ser pego pelo celular ou no YouTube também. Só para você ter uma ideia, além de essa última segunda-feira, nós passamos um filme de uma gravação feita com a professora, assim, que ia fazer 99 anos. Ela contando fatos de tudo da Escola Normal Peixoto Gomide, de coisas, por exemplo, que ninguém sabia. A Peixoto Gomide, no começo, a pessoa pagava para estudar. Era uma escola paga. Olha só. Pagava 50 no primeiro semestre e 50 no segundo semestre. As pessoas que não pudessem pagar mostrariam através de documentos, provando que, infelizmente, não teriam condição de pagar. Ficariam isentas de pagamento. Isso é um detalhe, pouca gente sabe. Você sabe, já tinha ouvido falar sobre isso? Nunca eu tinha ouvido falar.
Nunca tinha ouvido. Eu também não. Então, ela contando detalhes sobre isso daí. Tem uma outra personalidade que nós fizemos uma gravação maravilhosa. Ela estava com 113 para 114 anos. Nossa. Estudou na Peixoto Gomide. O pai dela foi mestre de obra na construção do prédio da Peixoto Gomide. E ela contando. Ela, por exemplo, relatou que ela estudava muito nas provas, que quando ia bem, o pai, que era o mestre de obras da construção, levava ela a visitar a construção. E ela olhava lá de cima, naquela época, ela ficava impressionada com que altura que vocês foram construir essa escola. Isso, 1894. Nossa. E assim, cada segunda-feira, uma pessoa que a gente convida. Agora na próxima, não agora nessa seguinte, daqui a 10 dias mais ou menos, um pouco mais, na outra segunda-feira, o nosso convidado vai ser o professor João Olímpio de Oliveira Júnior, contando coisas maravilhosas. Ele morreu praticamente na faixa dos 90 anos e ele fez uma gravação que eu considero uma das ótimas gravações do MIS. Além disso, tem Murilo Antunes Alves, tem Dr. Bastos, tem Dr. Léo, tem o Jacob Azarian, e nós temos inúmeras gravações sobre isso. E, por exemplo, eu falei muito da parte educacional. Da parte política, quando fizemos do Murilo Antunes Alves, ele falou, eu nunca contei isso para ninguém, ele era oficial de gabinete do Jânio Quadros. Eu nunca contei nada disso para ninguém, mas eu acho que está na hora de contar, vou contar para o MIS. Nossa. O Jânio Quadros, quando renunciou, falava em particular para os assessores dele, quero imitar o general de Gaulle da França, que renunciou, o povo se sentiu órfão politicamente, fizeram ele voltar, carregaram ele pelas avenidas de Paris e falaram, olha, pode fazer o que quiser, que nós vamos dar apoio. Contou isso em primeira mão. Pouca gente do Brasil sabe disso, todo mundo fala, renunciou por forças ocultas, e fica nisso. E ele relatou o que ele presenciou dentro do Planalto. Olha só, né? Então nós vemos que capítulos da história do Brasil eles tiveram personagens aqui que contam essa história no MIS. Exatamente. Né? Olha só. Exatamente. Tem várias pessoas muito simples. Fizeram depoimentos interessantíssimos. Estou lembrando do poeta do Monte Santo. Chegou a conhecê-lo? Eu cheguei, ele foi na minha escola uma vez, eu lembro. Foi assim. lá, ele visitava. Uma das melhores personalidades que eu conheci. Fiquei amicíssimo, fiquei tão empolgado. Quando ele faleceu, fiz um convite especial para a TV Globo de São Paulo, na época, para fazer uma reportagem sobre ele e o falecimento dele. E vieram fazer essa filmagem, esse histórico do poeta do Monte Santo, na minha opinião, um grande homem. Olha só que legal, né? Nós não Vamos podemos passar para outro assunto. perder isso, mas
só para deixar aqui pro pessoal, né, o senhor citou aqui, essa segunda-feira agora é dia 14, a próxima é dia 21. Então no dia 21 tem episódio especial 21, do MIS aqui na TV. Isso. Do MIS, Já levamos algumas personalidades que fizeram o depoimento. E daqui a 15 dias praticamente, ou menos um pouco, já está certo, já falei ontem na TVI, já está marcado, professor João Olímpio de Oliveira. Um grande depoimento. Muito legal. Além disso, Guto, além disso, temos também filmes. Um deles é o nosso grande troféu. Um filme sobre Itapetininga, feito em 1920. É importante relatar que 25 anos depois, 25 anos antes, em 1895, 25 anos antes, os irmãos Lumière fizeram a primeira filmagem no mundo. Ou seja, é algo no começo do cinema. No começo do cinema. Por ter Itapetininga governador, na época, tinha Júlio Prestes, tinha ligação com o presidente da República, Washington Luiz. O Fernando Prestes tinha um prestígio muito grande no Brasil. Eles vieram fazer uma filmagem sobre Itapetininga em 1920. Uma preciosidade. Que legal. E assim outras. Fizemos movimento de relembrar ilustres itapetininganos que estavam esquecidos, pouca gente sabia que estiveram aqui em Itapetininga, alguns nasceram aqui. Então fizemos estátua da Anésia Pinheiro Machado, primeira aviadora do Brasil, que morou aqui em Itapetininga. Algumas pessoas falam que não nasceu. Ela nasceu em Itaí, que na época pertencia a Itapetininga. Então ela é nascida em Itaí, aqui perto. Só que Itaí pertencia a Itapetininga na época. Fizemos uma homenagem ao Ted Vieira, uma estátua, ele com quase 400 músicas. O Itapetiningano assobiava a música dele, cantava a música dele, e não sabia que ele tinha vivido aqui em Itapetininga. Então isso tudo para a gente relembrar, não deixar passar em brancas nuvens nomes de conterrâneos de grande importância. Muito bem, e para o pessoal que gostaria de conhecer um pouco mais, de participar, talvez tenha, de certa forma, um acervo pessoal lá que acredita que poderia ajudar e enriquecer o acervo do MIS, tudo. Como que o pessoal pode entrar em contato ou também ver, né, esse acervo, ter contato com esse acervo através do site de vocês? Como que é? Exatamente. Aí entra o grande problema da história do MIS. Não temos sede até hoje. Reivindicando desde 1998. Não conseguimos, não vou entrar em pormenor, falta de memória, falta de cultura, nada disso. Infelizmente não conseguimos. O acervo está na minha casa e na internet, através da parte de depoimentos, de filmes, de fotos, etc. Então é algo que seria muito importante para o MIS, né? Acho que isso é algo que daria... Importantíssimo. Assim, isso, até para ser algo, vamos dizer assim, mais disponível para a população também, né? Para ficar, vamos dizer assim... População, escolares, para fazerem trabalhos de escola, para conhecerem melhor, sabe? Tudo isso... eu vou ficar muito satisfeito, realizado, o dia que o MIS
conseguir essa almejada e merecida sede para realmente não ficar com o acervo aqui na minha casa. Tá às ordens, a gente faz o possível para conservar da melhor maneira possível. Mas a gente gostaria que ficasse mais à disposição da comunidade. E é muito importante o pessoal se atentar sempre a isso, né? Buscar, conhecer, ter um carinho especial com a nossa história aqui, com aquilo que constitui grandes itapetininganos, porque nós também vamos, de certa forma, entrar para a história aqui. É bom também, né, que tudo isso tenha uma linha contínua aqui, para que nós pudéssemos aí entender, né, entender um pouco das nossas raízes aqui. Então, Roberto, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande conversar com o senhor. O programa hoje tem, vamos dizer assim, é um pouco mais rapidinho aqui, não dá para contar muitas histórias, mas eu tenho certeza que já deu para despertar aí no pessoal muito esse gosto aí pela história aqui de Itapetininga. Se quiser deixar um recado final aqui, mandar uma consideração final também, fica aberta a câmera no telescópio, e muito obrigado pela participação. Esse acervo, Guto, só isso, eu tenho muita motivação de espalhar essas informações todas, porque eu tenho certeza que vai melhorar a autoestima e o orgulho do itapetiningano. A história de Itapetininga é belíssima. Agradeço muito mais uma vez a nossa parceira TVI por essa oportunidade que me deixa muito alegre e satisfeito de participar. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Então, conversou com a gente aqui o Dr. Roberto Hungria, ele que é presidente do MISO, Museu da Imagem e do Som aqui de Itapetininga. Não deixe de prestigiar, não deixe também, vamos dizer assim, de ter esse carinho especial com a nossa história aqui, 250 anos de Itapetininga esse ano. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer aqui, é relembrar, trazer mesmo esses esforços feitos aqui na nossa cidade, e lembrar um pouquinho da história de Itapetininga, que é riquíssima, como bem frisou o Dr. Roberto.